Olá, o Justiça em Questão está começando. Nesta edição vamos falar sobre a audiência de conciliação realizada em um abrigo de Belo Horizonte que impactou a vida das famílias envolvidas. E você vai ver também a ação de combate à violência doméstica que se apoia na conscientização e na reeducação. E uma reportagem especial sobre os 300 anos de Minas Gerais. Então, fique com a gente. O programa Justiça em Questão começa agora. Ações envolvendo crianças e adolescentes não costumam ser tratadas por meio de conciliação. Mas um magistrado mineiro precisou recorrer a essa modalidade para ouvir as partes envolvidas em uma representação que busca garantir os direitos de crianças e adolescentes que vivem com as famílias em um abrigo na região leste de Belo Horizonte. A audiência, que ajudou a entender a realidade da instituição, também mostra o poder da conciliação para se alcançar a pacificação social. Essa história começa em 2017, com uma inspeção do Ministério Público no abrigo Granja de Freitas, na região leste de Belo Horizonte. O espaço, inaugurado em 1996, acolhe pessoas em trajetória de rua e também famílias removidas pela prefeitura de áreas com risco de desabamento. A fiscalização do MP apontou algumas irregularidades. As crianças presenciam, muitas brigas entre pessoas adultas, presenciam consumo de drogas, presenciam uso abusivo de bebida alcoólica. Nós temos notícias também de abuso sexual de adolescentes ali dentro. Os cômodos são revestidos de telha de amianto, que é proibido por lei estadual. De lá para cá, algumas melhorias foram realizadas. Mas as pendências que se relacionam a direitos das crianças e adolescentes deram origem a uma representação que corre na Vara Civil da Infância e Juventude de BH. Entre os pedidos estão a concessão de uma bolsa moradia para que as famílias possam sair do abrigo e a retirada das telhas de amianto. Como a solução envolve diversos agentes públicos e vai afetar diretamente a vida dessas famílias, o magistrado responsável teve uma ideia: uma audiência de conciliação. O primeiro passo que eu dei foi conhecer o abrigo Granja de Freitas. O que era aquilo, como funciona, quem são as pessoas que estão lá, como é que é a própria arquitetura do lugar, a estética. A presença de um carro do Tribunal de Justiça de Minas Gerais trazendo um juiz para dentro do abrigo deixou os moradores um pouco apreensivos. Mas depois de saber do que se tratava aquela visita, os moradores se uniram em um só propósito: apresentar sua percepção sobre o que acham do abrigo. Antes a gente nunca foi ouvido, E eu achei importantíssimo, o senhor juiz ter dado essa oportunidade para a gente. Então foi importante para eles verem que cada família é um caso diferente. Então não adianta olhar para um lado só, que nem tem aqui trabalhadores que não fazem uso de drogas ilícitas, que não têm condições de ter a sua moradia própria. O espaço de convivência do abrigo foi preparado para a audiência respeitando protocolos de proteção à Covid-19. Participaram, além dos moradores, a coordenação do abrigo, integrantes do Ministério Público, a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, Urbel, e a Procuradoria do município, que viu na conciliação uma mudança de paradigma. Era uma cultura extremamente belicosa, quase uma guerra mesmo. E nesses 26 anos, o que eu percebo foi exatamente um avanço da sociedade brasileira que refletiu na justiça, ou talvez até um avanço da justiça que também reflete na sociedade, é uma via de mão dupla e que, na minha opinião, é sensacional. Eu acho que viabiliza o diálogo e uma solução que seja consensual entre todos. Carla é assessora jurídica da Caritas, instituição de voluntariado que atua na parte de gestão do abrigo. A gente teve a oportunidade de mostrar que a situação do abrigo não é aquela, que a promotoria relata, que é com base em um relatório de 2017. O município, até nessa audiência de conciliação, o município já trouxe um planejamento de obras que iniciaria agora, no final de 2020, que já existe uma licitação em andamento para essa reforma, e com um final de execução para 2023. Cada residência comporta até 4 pessoas. Atualmente, o abrigo opera acima da capacidade. Tem 208 pessoas alojadas.
Além do pouco espaço, a falta de atividades de lazer para as crianças só faz aumentar a vontade de ter uma outra moradia. Um lugar que ofereça mais privacidade, onde não tenha limite de horário para receber visitas, como o abrigo tem. Enquanto esse momento não chega, eles vão descobrindo que são capazes de se unir por soluções que sejam boas para todos. Então, esse movimento, a partir dessa vinda do juiz, das inquietações, das dúvidas do que vai ser feito desse espaço, gerou em algumas pessoas, eu não posso dizer do todo, mas gerou em alguns moradores a necessidade de dialogar mais, despertou esse sentimento de coletividade. Isso foi algo percebido pela equipe, pelos próprios moradores, por mim enquanto coordenadora, que é algo que é importante ser destacado. De acordo com o juiz, uma nova audiência pode ser marcada para que os envolvidos respondam sobre as demandas dos moradores. Segundo ele, a conciliação que deu voz a essas pessoas era necessária para que a justiça não agisse na contramão do papel que deve representar. Essa motivação veio de uma frase de Friedrich Nietzsche. É uma frase muito instigante e provocativa. O texto é assim: e aqueles que foram vistos dançando foram julgados loucos por aqueles que não podiam ouvir a música. Imagina a cena de alguém que não ouve a música ver alguém dançando. Esse alguém é um louco. Então, por isso a preocupação de ir lá no Granja, para que eu também não julgasse loucos aqueles que estão lá. A 15ª Semana Nacional da Conciliação está para começar. Do dia 30 de novembro até o dia 4 de dezembro, acontece o esforço concentrado para estimular os cidadãos a resolverem seus litígios através de um acordo, sem que um terceiro precise intervir e dar uma decisão. O significado daquelas expressões jurídicas pouco conhecidas, você aprende aqui no quadro ABC do Judiciário. A restauração de autos é o procedimento para a recuperação do conteúdo de um processo judicial, seja físico, em papel ou eletrônico, quando se verifica o desaparecimento de peças ou da integralidade do material. A medida pode ser instaurada pelo juiz de ofício, pelo Ministério Público e pela Defensoria Pública, se for o caso, ou pelas partes, por meio de advogado. E no próximo bloco, uma reportagem sobre o combate à violência doméstica baseado na reflexão. É daqui a pouco. O Justiça em Questão está de volta. O trabalho com grupos reflexivos vem sendo adotado no Judiciário como uma ferramenta para promover a reeducação de agressores e combater a violência doméstica. A violência doméstica e familiar traz consigo a complexidade de ser um fenômeno social que atinge todas as classes, idades, religiões e etnias e se desenvolve em um contexto íntimo e de múltiplas formas. Por isso, mais do que qualificar e punir quem comete o crime, à luz do Código Penal, foi necessária a criação não só de uma lei especial, mas também de mecanismos para cessar essas situações. A Lei Maria da Penha trouxe avanços ao prever, além da punição ao autor, a criação de mecanismos de proteção à vítima. Entretanto, alguns questionamentos provocam diariamente a inquietação de juízes e equipes técnicas de varas e juizados de violência doméstica e familiar. O que fazer para que essas situações não se repitam? Como impedir que esse comportamento se perpetue, afetando relacionamentos ao longo de gerações? Ao realizar os interrogatórios, os homens não entendiam muito bem o desvalor da conduta praticada. Então, eram atos de violências, às vezes severos ou sistemáticos, em que a mulher ela não pedia a prisão, ela não pedia a separação, ela pedia apenas para viver sem violência.
que o esposo dela, que o companheiro, não tornasse a repetir esses atos. O TJMG adota os grupos reflexivos como intervenção judicial e como política de combate e conscientização contra a violência doméstica e familiar. O Judiciário Mineiro mantém parceria com o Instituto Alban, com o objetivo de treinar magistrados e servidores a atuarem nos grupos reflexivos. Durante os encontros, os homens têm a oportunidade de repensar a cultura da violência para que não se envolvam em novos episódios de agressão. O trabalho tem como propósitos prevenir, reparar e ressocializar. Em Itabira, há 6 anos julgando processos dessa natureza, a juíza Cibele Mourão também passou a atuar ainda com mais profundidade na dinâmica da violência de gênero. Apenas após a capacitação eu vim a entender o que realmente é um grupo reflexivo. Eu acredito, e me foi demonstrado isso pelo Instituto Alban, que o manejo do grupo reflexivo requer técnicas extremamente específicas. Além disso, por meio da CONCIV, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o Tribunal Mineiro dá apoio institucional ao desenvolvimento de iniciativas de juízes e juízas no combate à violência de gênero. Eu posso contar da minha experiência com o Diálogos em Foco, em que a CONCIV teve presente o tempo inteiro. E o tribunal, ele tem entendido que a violência contra a mulher ela é uma questão social, ela é uma questão histórico-cultural. E por meio desse apoio que o tribunal dá a essas respostas alternativas, céleres, eficientes, para as mudanças de padrões de comportamento, o tribunal cumpre a Convenção de Belém do Pará, o tribunal cumpre a CEDAW e o parecer 54 de 2001, que é a condenação no Brasil, no caso Maria da Penha. A participação do homem é obrigatória e a quantidade de reuniões é determinada pelo juiz. A assistente social Lidiane Gonçalves atua há 5 anos em grupos reflexivos na comarca de Guanhães, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Por lá, já foram reunidos 19 grupos com 323 participantes, sendo que desse total, 58 reincidiram. O trabalho é multidisciplinar e em parceria com várias instituições da cidade. O formato do nosso grupo é um grupo fechado, com 6 encontros que acontecem no fórum. A coordenação é do setor de serviço social do fórum, mas é um trabalho que é desenvolvido em equipe, com a equipe dos municípios que compõem a comarca, que trabalham participam como palestrantes, com pessoas da rede de atendimento privado, que também gostam da proposta do grupo e se dispõem a participar como palestrantes, e também com entidades da sociedade civil, como a AA. Nós temos também o presidente da AA que vai palestrar, porque nós temos, infelizmente, uma influência muito grande do uso de álcool e outras drogas que influenciam na violência doméstica. É muitas vezes um estopim para a violência, né? Em Itabira, os resultados dos grupos reflexivos também se mostram na mudança de cultura e no baixíssimo índice de reincidência. É interessante a gente observar essa questão mesmo de não enxugar gelo. A gente não temos mais essa percepção. Dos 71 homens que já passaram pelo grupo reflexivo em Itabira, apenas um teve uma nova ocorrência de violência contra a mulher. Não se cale diante da violência contra a mulher. Denuncie. Procure uma delegacia ou ligue 180. Veja agora as decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em decisão da 30ª Vara Civil de Belo Horizonte, a Justiça determinou que o plano Premium Saúde assumisse os custos de internação de um cliente diagnosticado com sintomas da Covid-19. O plano de saúde negou a liberação do tratamento sob justificativa de que o contrato do cliente estava ainda em período de carência. O magistrado entendeu que, de acordo com o relatório médico, não restavam dúvidas sobre a urgência em atender o paciente. A operadora do plano de saúde deve arcar com tratamento recomendado em estabelecimento hospitalar credenciado e, se descumprir a medida, a empresa pode ser penalizada com pagamento de multa diária de R$ 1.000, limitada ao valor de R$ 30.000. A
acordo homologado pela terceira vara da Fazenda Pública da capital pôs fim a uma disputa judicial que durou mais de 11 anos e envolve uma das maiores e mais antigas ocupações urbanas de Belo Horizonte, a comunidade Dandara. Ficou decidido que o estado de Minas Gerais deve pagar 51 milhões de reais para a construtora Modelo e proprietário das 3 grandes áreas que foram ocupadas na região da Pampulha em 2009. A comunidade abriga hoje quase 2.000 famílias. A Justiça já havia determinado a desapropriação da área em junho deste ano e agora analisou a proposta de acordo entre as partes. Uma decisão da 17ª Câmara Civil do TJMG modificou a sentença da 5ª Vara Civil da comarca de Juiz de Fora, que havia condenado uma instituição de ensino a apenas ressarcir um estudante em R$ 2.000, valor pago pelo curso. Os desembargadores entenderam que a escala cursos deve indenizar o aluno em R$ 10.000 por divulgação de propaganda enganosa sobre um curso de eletricista. A divulgação feita pela escola garantia ferramentas, instalações bem equipadas e aulas práticas, mas nada disso foi devidamente entregue. No próximo bloco, uma reportagem especial sobre os 300 anos do desmembramento da Capitania de Minas do Ouro da Capitania de São Paulo, que deu origem à Minas Gerais que conhecemos hoje. Tá imperdível, então não saia daí. Justiça em Questão volta já. Você está assistindo ao Justiça em Questão, um programa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. As dúvidas enviadas por vocês são respondidas por magistrados e especialistas. Ana Carolina Sobral quer saber se contratos com cursinhos preparatórios para o Enem, assinados antes da pandemia, prevendo aulas presenciais que não aconteceram, podem ser cancelados sem o pagamento da multa. Quem traz a resposta é Marcos Alves de Andrade, juiz de direito e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da comarca de Barbacena. Como a prestação de serviço tornou-se impossível sem culpa do aluno, a Justiça vem entendendo que, nesses casos, não é cabível a cobrança de multa. No entanto, aconselha-se que o aluno procure o cursinho para fazer um acordo, pois o mesmo poderá alegar que teve custos excepcionais. Não havendo acordo, o aluno poderá procurar canais de solução de conflitos e fazer uma reclamação. Entre eles, o SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, geralmente instalado nas comarcas, evitando-se assim uma ação judicial, geralmente com custos e demorada. Há 300 anos era criada a Capitania de Minas do Ouro, que hoje chamamos Minas Gerais. O desmembramento da Capitania de São Paulo foi motivado pelo desejo de liberdade, palavra que marca os mineiros e a bandeira de um estado que muito colaborou para a formação da identidade do país. Disse Guimarães Rosa que Minas são muitas, porém são poucos aqueles que conhecem as 1000 faces das Gerais. Entre a colônia e a república, a busca do esplendor que brota deste solo, até então sob os cuidados dos índios, fez história. Essa primeira população deu o primeiro sentido de Minas Gerais como terra-mãe. Veio um segundo momento, uma nova povoação, uma povoação de sangue lusitano, que veio em nome da coroa lusitana para difundir a fé e buscar riquezas. Tinha, portanto, o português que aqui veio 2 missões. Uma missão nitidamente política, de expansão do Império Português, e uma missão tipicamente religiosa, de expansão da fé cristã. Diamantina e Congonhas registraram a passagem desses exploradores. A herança da religiosidade portuguesa ainda é presente nessas cidades, mas faltam boas referências a respeito de alguns desses homens. O padre Antonil relatou assim o comportamento e o preço pago por eles. Os moradores das minas morriam de fome com as mãos cheias de ouro.
Se por um lado era clara a exploração, por outro, foi por conta dela que muitos vilarejos se desenvolveram. Ouro foi descoberto não só onde hoje é a sede de Mariana, mas também em vários cursos d'água, portanto, vários arraiais foram formados e que posteriormente se tornaram distritos de Mariana. Também descoberto o ouro, a montante, onde hoje está localizado Ouro Preto. O surgimento de Ouro Preto é simultâneo com o de Mariana. Em 1711, o arraial já havia se desenvolvido tanto que o rei de Portugal o elevou à condição de vila. Mas tudo que começa, um dia termina. E o Estado, que tinha se empenhado pelo metal precioso, se aplicou em outra atividade a partir de 1822. Já com a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, o território do Brasil sofreu inúmeras alterações. A atividade mineradora perdeu força, o café passou a ser um principal produto de exportação no Brasil, e com isso os estados de Minas, Rio, São Paulo ganharam no cenário interno uma certa importância. Minas ganhou fama não só pela produção agrícola ou pela arte sacra, também por sua defesa da justiça. Desde a agitação dos mineradores contra a cobrança de impostos, desde o motim da fazendeira Maria da Cruz, desde a Guerra dos Emboabas, a revolta liderada por Filipe dos Santos, a revolta do São Francisco liderada por Nunes Vieira, a revolta contra a obrigatoriedade da fundição de ouro nas oficinas reais em Vila Rica, desde a Inconfidência Mineira, ou mesmo a revolta de 1842, Minas Gerais foi protagonista dos grandes feitos políticos que consolidaram a nossa nação e a nossa gente. Uma gente com enorme capacidade criativa, que não fica para trás em nada. Afinal, mineiro não perde trem. Desde os finais do século XVII, quando da descoberta de ouro de aluvião, até finais do século XVIII, quando da Inconfidência Mineira, em aproximadamente 95 anos, nós saímos daquilo que a civilização europeia diria barbárie, para aquilo que Afonso Arinos disse ser a civilização mineira, quando já tínhamos poetas do quilate de Cláudio Manuel da Costa, pintores do quilate de Mestre Ataíde, escultores da estirpe de Aleijadinho, já tínhamos mesquita na música, já tínhamos educandário, que era coisa rara, já que o primeiro do interior do Brasil foi o Seminário de Mariana. Enfim, tínhamos aquilo que o velho mundo demorou mais de 1000 anos para conseguir. A lista de personalidades se espalha. Da fama de Dona Beija em Araxá a Três Pontas, terra adotiva de Milton Nascimento, que depois voou de Belo Horizonte para o mundo. De Pelé, que colocou 3 corações no mapa, a Chica da Silva, que revolucionou o Cerro. Esta última, aliás, uma cidade que encanta os olhos e o paladar, e fascina pela relevância histórica. Além de reconhecida pelas riquezas e pela produção de queijo, a cidade do Cerro também tem uma característica curiosa, a vocação jurídica. Aqui nasceram os ministros do STF, Sayão Lobato, Pedro Lessa e Edmundo Lins, e a ministra do STJ, a Suzete Magalhães. A cidade também é berço de diversos magistrados do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Alguns fazem questão de guardar lembranças das paisagens que são retratos da própria história. Quem não teve essa ideia pode recorrer aos museus, que mantêm iluminadas as páginas dessa obra viva para as gerações futuras. Trajetória de um Estado que virou motivo de celebração. Nós temos a data magna do Estado, que é 21 de abril, que se comemora o Dia de Tiradentes. Nós temos o Dia de Minas, que se comemora 16 de julho, a cada 16 de julho, que também é um dia consagrado
a Nossa Senhora do Carmo, e nós temos também o Dia dos Gerais, que é o dia 8 de dezembro, que se comemora o Dia dos Gerais, consagrado a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Promulgada a Constituição da República de 1988, instalou-se a Assembleia Constituinte Mineira, Assembleia que promulgou, já no ano seguinte, 1989, a atual Constituição de Minas Gerais. E o artigo 256, inciso 2º, tornou norma constitucional o Dia de Minas. E com isso nós temos a felicidade de dizer que Minas Gerais, farol de cultura, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil, tem o seu dia, e seu dia muito bem comemorado. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com/Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ. É só enviar uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço e até a próxima edição.